Hoje, na entrevista no quadro Aluno como a Gente, nós temos o Luiz Cap, que é estudante de jornalismo aqui na UX. E o Luiz também trabalha no grupo RBS de Caxias do Sul, na redação integrada, mais precisamente no jornal Pioneiro e Gaúcha Serra. Luiz, ele é colega, inclusive, da Maria Eduarda Panizzi, que já esteve aqui sendo entrevistada. E o Luiz trabalha produzindo matérias para o site, para o impresso, gravando boletins e também participando do ao vivo. Então, hoje nós vamos ter mais uma visão de outra pessoa que trabalha na mesma área. Luiz, então, seja muito bem-vindo ao Multiverso. Obrigado, Luana. É um prazer estar aqui participando dessa viagem que é o Comunicaverso. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Bom, eu gosto de começar pedindo como que foi o processo da escolha, é bom, né, gente? Da escolha do curso. É complicado, assim. Inicialmente, eu não escolhi o jornalismo de primeiro momento. A minha intenção era fazer filosofia, que é uma coisa que eu sou apaixonado, e desde do final do ensino médio, eu comecei a ter um olhar mais diferenciado para essa área da questão da filosofia. Só que as coisas mudaram e também eu amadureci um pouco a ideia, né? Depois que eu terminei o ensino médio, eu não fui de cara, entrar na universidade. Eu tive uma pausa de um ano, e nessa pausa de um ano eu fui amadurecendo a ideia de fazer jornalismo, porque a minha intenção mesmo com a filosofia é ter a minha própria filosofia de vida e tudo mais. E eu acredito que o jornalismo ele proporciona isso, né? Tu vai estar a todo momento ligado com a história, se conectando com pessoas, e com isso tu vai vivendo, vai experimentando e formando a sua própria filosofia de vida, mas, enfim, eu ainda continuo consumindo filosofia, e foi assim que eu optei pelo jornalismo hoje. Isso. Mas garanto que foi difícil a escolha entre as duas. Foi muito difícil, porque a filosofia, para mim, tanto da questão da literatura, enfim, tanto do pensamento, do modo de viver, assim, era algo que me agradava muito. Eu tenho um jeito, assim, de imaginar a vida de uma maneira não tão simples. As coisas não são simples. Eu gosto de ir sempre mais além de determinadas ações e assuntos. Então, por causa disso, que a gente não estar aqui só por estar, mas sim por vários outros motivos, e tem uma razão e um motivo, que os sentimentos, eles não são meramente, né, sentimentos, tem algo por trás. Então, não foi uma decisão fácil, mas aquilo que eu quero para minha vida é de fazer a minha própria filosofia. O jornalismo, ele me proporciona isso. Então, por isso que eu estou aqui hoje, próximo do término do curso também. Quase. Que legal. E o que mais te fascina na área? O que mais me fascina na área, eu acredito que é o contato com as pessoas, assim. Porque mais do que que o jornalista tem para ensinar, o jornalista tem muito a aprender. Né? E muitas vezes nós, como jornalistas, estudantes de jornalismo, a gente tende a ver um mundo meio que sobre as coisas, né? Fazer uma cobertura sobre determinado assunto. Mas que na realidade não é bem assim. O jornalismo é com as pessoas, é ao vivo, é a realidade. Então, é isso que me chama mais atenção dentro do jornalismo, esse contato, essa troca que a gente tem com as pessoas, e de ter a possibilidade de sempre estar aberto e receber diversas outras informações e aprendendo com a vida, o fazer jornalístico. É muito legal essa troca, né? Porque a gente não só aprende, mas com certeza as pessoas também ao redor. Isso mesmo, é uma troca mútua entre o público e entre o jornalista, né? E essa questão de ser uma cobertura e de ser com as pessoas, aproxima a gente, né? Então, às vezes, quando a gente trata alguma coisa como se fosse superior, mas na verdade não, a gente está ali no meio, a gente está envolvido também, a gente está participando da história, daquela realidade. Então, que a gente, tendo esse pensamento, a gente pode talvez fazer um pouco da diferença, né? Fazer um jornalismo diferente, né? Isso. Se não tivesse escolhido jornalismo e nem filosofia, teria algum outro curso que escolheria? Difícil. Difícil. Olha, antes de entrar no ensino médio,
eu queria ser fisioterapeuta. Nossa. Nada a ver, né? Área da nada saúde. Área da saúde, depois filosofia e agora jornalismo. Não, nada a ver, não tem como. Mas algo que eu faria hoje, assim... eu queria ser professor. De filosofia. De filosofia, além de filosofia, fazer história também. Ah, eu gostaria legal. muito de dar aula, sabe? Uhum. Mas, tipo, aula pra ensino médio, faculdade? Ensino médio, escola pública, porque eu gosto de estar em contato com a sociedade o tempo todo, sabe? Uhum. Eu gosto de viver, sabe? A realidade onde que eu estou inserido, entender o porquê que as coisas são daquela determinada maneira. Realmente tentar fazer a diferença, né? Fazer com que alguém também se inspire, porque acho que a gente tá precisando um pouco refletir um pouco a questão da nossa história, a questão da filosofia, a questão da área das ciências humanas também. Então, eu queria estar inserido, né, nesse contexto. Quem sabe depois de se formar, que já é ano que vem, faz uma segunda graduação e vai pra sala de aula. É uma possibilidade fazer uma pós para dar aula também, né? Legal. Como a gente tem a questão do mercado de trabalho, que ele tá um pouco mais enxuto, é uma possibilidade, né? Uhum. Mas eu prefiro deixar rolar, acontecer enquanto... Deixa acontecer naturalmente, já diria. Deixar acontecer naturalmente. Como eu já estou inserido no mercado também, tô aprendendo muito, isso é muito interessante, então... E é algo que eu gosto, sabe? Uhum. Então, é isso. E quando nós de comunicação, a gente escuta muito, mas tu vai fazer jornalismo, tu vai passar fome, nossa, mas isso não dá dinheiro. Quando decidiu essa escolha de curso, teus amigos e familiares, como que foi a reação? Bom, vou começar pelos familiares, que é mais fácil. A minha mãe, né, sempre teve o sonho, a minha mãe queria ter um filho doutor, né? Uhum. Um filho doutor, enfim. Mas quando eu cheguei a falar, não, quero fazer jornalismo, assim, não houve barreiras, assim, a serem enfrentadas. Eu tive sempre apoio 100% da minha família, dos meus amigos também, nunca ninguém falou absolutamente nada pra mim, olha, não faça isso aí, né? E em relação à questão financeira e tal, e tanto para quem tá ingressando no curso de jornalismo agora também, tudo na vida é por propósitos, assim, sabe? Além do financeiro, né? Não adianta ter dinheiro e não ter propósito naquilo que tu tá fazendo. Não ser feliz, né? Isso. E quando a gente encontra um propósito no nosso trabalho, na nossa vida acadêmica como um todo, a gente consegue ser feliz independente de qualquer coisa. Até, se eu não me engano, foi até a professora Malu, né? Enfim, que ela falou recentemente em uma das aulas que se a gente gosta daquilo que faz, não existe barreiras que vão impedir de que você realize, de que você consiga fazer determinada coisa. Se você gosta, se você ama aquilo que você faz, se você tem propósito, tudo é possível. E eu gosto de pensar assim. Em relação à área financeira, claro, né? A gente não vai enriquecer, mas a gente tem... Esse pequeno detalhe. Mas a gente tem propósito, tem lugares que só o jornalismo vai te levar, pessoas que só o jornalismo vai te proporcionar a conhecer e conversar, trocar uma ideia. E são esses tipos de coisa que não tem preço e não acho que não há salário que pague. Claro, né? Eu não vou desmerecer que dinheiro é importante, Sim. mas... Não é só isso, né? Mas não é só isso, o propósito também vem na frente. Olha só. Que bom que, né, que teve, tipo, um apoio, assim. Sim. Porque tem muita gente que acaba, nossa, não, mas só se for médico, advogado, alguma coisa assim, senão não aceitam, né? Minha mãe, por exemplo, estava até esperançosa. Não, vai ser fisioterapeuta, área da saúde e tal. Mas aí depois as coisas foram mudando. Filosofia, comecei a ler uma obra que outra. Aí um professor legal, né, o José Carlos. Querido. Um abraço pro José Carlos, professor de filosofia. E tudo isso foi me inspirando também, acontecimentos da vida e tudo mais. E estamos ali. E agora tá trabalhando no Grupo RBS. Conta como que é trabalhar ali, se é teu primeiro contato, assim, na prática com o jornalismo.
Na prática mesmo, como estagiário do Grupo RBS, essa é a minha primeira oportunidade, assim, dentro de uma redação de jornal, né, propriamente dita. Anteriormente ao estágio, eu já tive a oportunidade de escrever, se eu não me engano, 2 matérias, né, para um jornal da minha cidade, São Marcos. E aí surgiu a oportunidade de fazer estágio no Jornal Pioneiro, né, quando me chamaram para fazer entrevista e a seleção. Então, tive a oportunidade de ser selecionado. Assim, ter esse primeiro contato na área é muito importante, independente do lugar onde que você esteja atuando hoje, seja no Jornal Pioneiro, Caxias, no Comunicaverso. Tudo é muito importante, todo aprendizado é válido. E dentro da redação do Pioneiro, assim, o que eu acho mais interessante dentro do grupo RBS em si, é que ele já traz a questão de que as coisas estão mudando, que a redação está enxugando e tudo mais. Então, se formou uma redação integrada, onde todo mundo faz um pouquinho de tudo, né? Por exemplo, eu produzo matérias para o site, também para o impresso, entro com boletins ao vivo também no Chamada Geral da Gaúcha Serra, contribuo também com a questão de apurar informações para a RBS TV. Por exemplo, acontece algum acidente ou alguma matéria que eu tenha produzido e seja de interesse para a TV, também a gente apresenta, propõe, trabalha junto. Então, essa redação integrada, a partir de agora, ela vai começar a fazer mais parte do dia a dia do jornalista, né? Tanto, enfim, em rádios, jornais, enfim, websites, tudo mais. Ultimamente tende a se tornar mais integrado às coisas. Até na sala de aula mesmo, pelo menos os meus professores, todos até agora destacaram a questão de ser tipo um profissional multimídia, né? Que é aquilo que tu disse, de fazer um pouco de tudo, não ficar focado. Não, eu vou aprender a fazer só isso, né? Isso. No jornal, por exemplo, eu não só produzo notícias, boletins e tudo mais, eu ajudo também na publicação, na programação de matérias na página do Facebook do Jornal Pioneiro, também no Twitter, né, faço o agendamento das programações e, eventualmente, né, a Maria Panizzi, ela fica mais com o lado do Instagram, né, mas em determinados dias da semana, quando ela não pode ou ela tem horários alternados, eu assumo também o Instagram, todas as redes sociais também. Que legal. E em relação à faculdade, qual que foi a cadeira que tu mais gostou até agora? Nossa. Eu sou suspeito para falar. Difícil. Mas, assim, não tenho uma só. Eu tenho, acho que 2, assim, que mais me marcaram. Foi Teorias da Comunicação, que eu sou apaixonado por Teorias da Comunicação. Tenho o meu caderninho lá com todas as anotações salvas, né? Se algum aluno precisar, estamos aí. Oi, tudo bom? Teorias da Comunicação, com o Jacó, né? Nosso coordenador de jornalismo. E a segunda foi Laboratório de Rádio, também com o Jacó, né? Que, assim, onde tudo começou e tudo começou a fazer sentido, sabe? Porque dentro das teorias da comunicação eu encontrei um pouco da filosofia que eu já gostava, do porquê que as coisas são assim, do porquê que... da questão se o jornalista é imparcial ou não é, a espiral do silêncio, a agenda setting, enfim... Escola de Toronto e o laboratório de rádio jornalismo foi mais para mim ter esse contato, como era uma das disciplinas iniciais do curso, eu pude experimentar, né? Bom, é isso mesmo, eu levo jeito, consigo falar, né? Enfim, vou gaguejar o que vai acontecer, né? Se é isso que eu quero para minha vida. Que é mais prática, né? Que é mais prática. Então, acho que foi essas 2 disciplinas que foram mais divisor de águas, assim. Os top 2. Os top 2, assim, do curso de jornalismo, que eu mais gostei. E teve alguma que tu não curtiu, tipo, a cadeira, assim, o conteúdo? Que eu não curti, olha, eu já tive várias disciplinas, assim. Olha, eu não gostei de disciplinas em AD que eu basicamente não usufruí muito, mas elas não são do curso de jornalismo, né? São gerais. Mas eu não consigo dizer uma assim que, olha, Odiei. Não, eu acho que eu gostei de todas, assim. Todas eu me coloquei fazer, fui atrás.
me permitir fazer e Aproveitou, né? aproveitar. Então, não tenho como dizer, não gostei, né? Então, todas foi... Mas teve uma que foi a mais difícil, assim, que eu achei foi mais desafiadora para mim, foi a parte de assessoria de imprensa, essa disciplina de assessoria de imprensa, que a gente teve que fazer uma assessoria de uma empresa que a gente escolhesse em uma votação e tal. E a gente fez todo um projeto de assessoramento dessa empresa, foi de uma ONG, Patas e Focinhos, de Bento Gonçalves. E a gente fez todo esse projeto, foi muitas páginas, assim, e foi com a turma toda. Nossa! Foi todo mundo trabalhando no mesmo projeto, daí foi divididos em núcleos, e foi uma correria, foi muito difícil, porque a gente ia entregar para essa... Foi uma produção grande, né? Foi uma produção grande, a gente ia apresentar para essa ONG usar realmente, né? A gente não tava só aprendendo, mas a gente ia fazer para eles também aplicarem, então era algo que... Foi útil. Foi útil, tinha que acontecer, né? Tinha que dar certo. Então foi uma disciplina que mais exigiu, mas foi muito legal também fazer. Ah, que legal. Garanto que aprenderam bastante, né? Até porque, imagina, a turma inteira fazendo um trabalho, assim. Então, a maior dificuldade ali foi justamente conciliar que cada grupo a gente tinha que pensar mais ou menos igual, porque, por exemplo, a gente não podia pegar, por exemplo, uma rede social dessa ONG e trabalhar ela diferente, por exemplo, o Instagram e o Facebook, trabalhar elas de maneira diferente. Cada um apresenta alguma coisa, uma identidade visual diferente. Então, não. Tinha que estar tudo alinhado com todos os grupos e foi um desafio, assim. Nossa, se trabalhos em grupo de 5 pessoas, a gente já tem uma dificuldade, tipo... Porque cada um pensa diferente, cada um vai querer fazer de uma forma, os horários também. Isso aí. E agora já tá na reta final, né, da graduação, termina ano que vem. Como que é a sensação de estar finalizando? O sentimento, assim, o primeiro é de dever cumprido, assim. Eu acho que eu tô realizando um sonho de ter uma graduação, né, assim, por parte de mãe, assim, de filho homens que eu tenho, de filhos homens dos meus primos, acredito que eu sou o único, se eu não me engano, eu sou o único que tô, enfim, terminando uma faculdade hoje, sabe? Então, pra mim é uma responsabilidade, assim, eu tomei pra mim essa responsabilidade de me formar e, enfim, de ter uma profissão, né? De ter um propósito pra minha vida. E é o sentimento, assim, de ao mesmo tempo, que bom que acabou e que pena que acabou. Porque depois da faculdade, né, estando aqui dentro, a gente sabe o que vai fazer, né? O que a gente tem pra fazer amanhã, a gente sabe o que tem que fazer. A gente, pro semestre que vem, a gente tem que ter tal disciplina. Depois que acaba, meio que... E agora? O que eu preencho esse vazio, né? Mas, assim, o meu sentimento é total, assim, de gratidão, de dever cumprido. E eu espero que, enfim, eu possa gerar frutos, né, dessa graduação, de tudo que eu aprendi com os professores, colegas e assim por diante. Quais são as suas principais metas em relação ao jornalismo? Minha principal meta, uma delas já está sendo realizada, que é trabalhar em um grande grupo, que é o Grupo RBS, conseguir ingressar como estagiário. E também, como todo bom estagiário, é querer ser efetivado. Mas, né, existe N motivos, inúmeros motivos que, né, tem que ser ponderados também, a gente não pode criar uma expectativa tão grande. Essa é uma das minhas metas também, depois da faculdade, trabalhar com jornalismo, ser jornalista, né, e quem sabe poder viajar, trabalhar viajando com isso, fazer grandes matérias, conhecer o Brasil, sabe, é isso um dos meus sonhos, assim, que eu tenho, que eu almejo. Que legal. Não, e essa questão do jornalismo, né, ele pode, tipo, levar para muitos lugares. Por exemplo, aquele dia teve aqui a Ilse Scamparini, que ela é repórter, enfim, da Globo e é, tipo, em outro país totalmente... São muitas opções, né? Por exemplo, meu coração, assim, é dividido, assim. Eu quero muito trabalhar com jornalismo e também quero muito poder dar aula e ensinar as outras pessoas sobre aquilo que eu aprendi, sobre aquilo que eu vi. Então, uma das minhas metas é continuar seguindo tudo isso, trabalhando com jornalismo.
E a outra também, poder ajudar meus pais também, uma das minhas metas, né, dentro do curso, assim por diante. E tu já sabe que área do jornalismo que deseja seguir? Tem uma ideia, assim? Tenho uma ideia. Seguir na área de ciências políticas, né, trabalhar com política, ou também economia, que são duas áreas que eu gosto bastante, principalmente, enfim, em grandes coberturas, como as eleições e tudo mais, viver esse dia a dia da política, né? Porque a gente respira política o tempo todo, a gente a todo momento está debatendo um assunto que logo mais tarde deságua também dentro da política. Então é algo que eu almejo, sabe? Já pensei também em trabalhar com esporte, se houver a possibilidade de, enfim, aprender e conhecer um pouco mais da área do campo esportivo também é interessante, mas o que eu almejo é a área das ciências políticas, a área de política e economia. Uma dessas... Nessa área. Um desses caminhos complicados, né? Olha só as escolhas que eu faço. Sim. É legal, porque tem gente que chega no final e ainda nem sabe que área quer, então já tem uma noção só... E é difícil, assim, dentro do jornalismo a gente escolher uma área porque são todas muito interessantes para se trabalhar, todas tu vai ter a oportunidade de escrever grandes coisas, grandes matérias, produzir grandes conteúdos. E é muito difícil, assim, escolher uma área. Hoje, por exemplo, tu tem que mais ou menos saber falar um pouco de tudo, sobre tudo. Né, como comentei antes, né? O mercado tá um pouco mais enxugado, então tu vai ter que passear por esses campos do jornalismo de qualquer forma. Então, escolher uma área é um pouco difícil, sabe? Mas se tiver a possibilidade, é política e economia. E tu prefere, por exemplo, a rádio, TV, jornal impresso? O que... Olha, eu sou difícil escolher também. É difícil, mas essa aqui não é tão difícil assim. Eu sou apaixonado por rádio. Desde quando eu comecei, né, até uma das disciplinas que mais marcou foi o laboratório de rádio, porque até essa experimentação, enfim, meu sonho mesmo é trabalhar com rádio, mas eu não fecho as portas para as outras áreas também, né, tanto para TV quanto para, enfim, impresso, tanto que agora, né, o rádio, ele trabalha simultaneamente com a web, com o web jornalismo. Então, a gente está aqui falando e, ao mesmo tempo, depois vai entrar uma matéria no site, assim por diante. A gente tá sempre... vídeo no YouTube, para quem perdeu a oportunidade. Um vídeo no YouTube, para quem perdeu a oportunidade, isso aí. Então, a princípio, eu gostaria muito de seguir trabalhando no rádio, mas se também existir a possibilidade de trabalhar com jornalismo de TV... Seria bem interessante, sabe? A TV é um pouco mais desafiador porque tu tem que lidar com... Sim, é mais complexo, né, do que o rádio. Porque tu tem que, além de transmitir a informação, tu tem que estar se sentindo bem com você mesmo. Né, se aceitar, né? Porque esse é teu jeito, né? A professora Malu, na disciplina de hoje, inclusive, do laboratório de audiovisual, ela fala que a vida é o ao vivo. E então, a gente não sabe os jeitos que tem, então é tudo isso, sabe? Eu tenho um pouquinho de receio em trabalhar com TV, justamente porque eu sou um pouco mais retraído, mais contido das minhas ações, então... Mas... Quem sabe? Quem sabe, né? Nunca diga nunca. Eu mesma sempre falava, nossa, não sei se eu curto rádio, né? E daí, quando tu experimenta uma coisa nova, tu vê, nossa, que legal, não era o que eu imaginava. E hoje também tem várias possibilidades de trabalhar em agências, não só no jornalismo tradicional, mas trabalhar em agências, trabalhar em assessorias de imprensa, e tudo isso vai te possibilitar trabalhar com um pouquinho de cada coisa, né? Tudo é um mix, tudo é uma integração. Isso aí, então. Luiz Cap, muito obrigada por ter participado, então. Agradecemos novamente a tua presença.